Graça e paz a todos que estão assistindo. Desejo que esse conteúdo, tudo que for falado aqui, seja bênção para a sua vida, bênção para o ministério. Eu me chamo Wagner, tenho 37 anos, praticamente nasci num berço evangélico, né? Minha mãe, quando eu tinha 1 ano, se converteu, então eu já comecei na minha vida, né? Minha infância toda dentro da igreja, mais tradicional. Uma igreja muito boa, onde tinha um trabalho fantástico com todos os grupos, né? De grupos de criança, grupos de adolescente, de mocidade, de senhoras, de jovens, né? E eu me desenvolvi dentro daquela igreja, com uma cultura mais tradicional, meio pentecostal. Creio eu que foi de grande valia. Mas o que eu quero passar para vocês são as coisas que aconteceram durante esse período que eu estive na igreja. Então, como meu irmão mais velho, Valmir, já era engajado na música, então ele já tocava na igreja, acabou todos nós migrando para a parte de louvor, né, da igreja. Nós já cantávamos nos grupos e era muito interessante, né, que desde pequenininha a gente queria estar junto, aí tinha os instrumentos, aí o pessoal que tocava os instrumentos para guardar os instrumentos, para manter aqueles instrumentos. E o pessoal que tocava os instrumentos para manter aqueles instrumentos guardados ali, em ordem, e nós íamos lá mexer, eles ficavam bravos. Mas assim, éramos crianças, querendo ter tínhamos essa vontade de conquistar, de ir à frente, né? Era muito interessante, que todo final de culto a gente queria lá pegar as baquetinhas da bateria, ficar tudo batendo ali. Eita, que bênção que era! Eita, fazer barulho. Hoje é assim, normalmente é assim. E aí o tempo foi passando, o meu irmão Valmir foi nos ensinando acordes. Lembro que a primeira música que ele me ensinou, não dá para esquecer, aquela Quero que Valorize. Porque praticamente 3 acordes você faz, né? Então ele ensinou essa música para mim e aí eu fui me desenvolvendo. E o tempo foi passando, a gente foi crescendo dentro da igreja, já estávamos tocando na igreja lá por os grupos. Essa galera que antiga já tinha migrado para outras igrejas. Meu irmão também não estava mais, então aí a gente começou a fazer o louvor da igreja. E por um bom tempo, viu? Bom tempo. Então, o que eu quero passar para vocês é que o início faz toda a diferença no final. Não vou falar que nesse período eu não tive dificuldades. Era uma criança normal, adolescência, um pouco conturbada. Ali você tem amigos que não são da igreja, então você começa a migrar para outras coisas. Chegou um tempo que a igreja acabou tendo alguns problemas, fechou, a gente ficou meio sem referência, né? Aí eu me desliguei dessa igreja, fui para outras igrejas. Mas o que eu vou falar para você é que assim, quando Deus tem um plano na sua vida, quando Deus tem um chamado para você, pode acontecer o que for, esse chamado vai se concretizar. Quando eu era pequeno, assim, tinha 10 anos de idade, um conhecido nosso, que eu trabalhei com ele, nós estávamos num Fusca. Putz, um Fusca, um Fusca. Estávamos num Fusquinha, indo para algum lugar, ele tinha esse Fusca. E aí ele desceu a ladeira de... Não usava cinto, não usava nada, ele desceu a ladeira comigo lá. A hora que ele fez a curva, a porta do passageiro abriu e eu fui junto. Provavelmente, na hora que ele entrou na curva, eu me apoiei nessa porta. E ele conseguiu ir me segurando. Eu me lembro que eu só via só terra ali no chão, só terra. E as minhas mãos passando ali no que era chão de terra, né? E
ele conseguiu me segurar e pôr de volta eu para dentro do carro. Poderia eu ter escapado e o carro passado por cima de mim, não saberia qual que seria o desfecho final disso. Mas Deus estava com a mão estendida. Deus sempre esteve com as mãos estendidas. E assim, eu não estou conseguindo me recordar exatamente quais foram a ordem, mas teve outros livramentos de morte, livramentos de acidente de trânsito. Eu estava trafegando com a motocicleta e uma mulher avançou o farol vermelho e eu colidi no meio do carro dela. A minha moto deu perca total e eu saí ileso. Teve uma vez que um conhecido me pediu para dar uma carona para ele e levar ele até um bairro aqui de São Paulo. Eu peguei, fui levar ele até lá. Era só você não vai ali comigo? Eu tinha um Chevette na época. Bom, eu levo você lá, tal. Depois de um tempo, a gente passou por no dia a gente passou por uma polícia. Eu percebi que ele ficou meio alvoroçado, tal. Eu não sabia. Aí quando eu estava indo para lá, voltou, tudo tranquilo. Depois de um tempo eu fiquei sabendo que aquele moço estava com uma arma dentro do carro. Já pensou se a polícia nos parasse naquele momento? O que seria, né? Então assim, Deus, ele sempre nos livra, sempre está conosco. Quando Deus tem um chamado para nossa vida, esse chamado vai acontecer. E foi evoluindo a minha vida de uma certa forma na igreja. Aí eu mudei para uma outra igreja com a visão mais quadrangular, né? Estilo quadrangular. A gente congregou ali por um tempo. Depois eu fui para a Igreja Batista. Por fim, na Igreja Batista aprendi bastante. Foi um tempo, uma igreja muito avivada, com muitos jovens. E lá a gente montamos uma equipe de louvor e era uma bênção, viu? Muito bom esse tempo que nós passamos lá. Nós estávamos sempre juntos, sempre fazendo ensaios e buscando o melhor. E o louvor fluía muito. E eu sei que Deus, ele tem um chamado para nós. E quando nós estamos disponíveis e querendo fazer o melhor, Deus se agrada disso. Então eu me lembro que para as minhas ministrações, lá existe uma escala de louvor, eu ministrava no meu dia que era domingo. Então eu já ia me preparando a partir do domingo anterior. Eu já começava a buscar as músicas, orando, pedindo qual a vontade de Deus para aquele culto, e já ia colocando as músicas e bonitinho, fazia a ministração e chegava no ensaio, nós ensaiávamos. No ensaio já era um mover. No ensaio nós já sentíamos a presença de Deus. E engraçado que nós nos uníamos em oração antes de entrar para a ministração. E era um fluir de Deus e um tempo muito bom. E o que eu quero é te encorajar que Deus tem um plano na sua vida. Quando você tem um ministério, você tem um chamado, não importa o que aconteça. Se você estiver na vontade de Deus, esse chamado vai acontecer. Eu digo isto porque quando você estiver sensível à voz do Espírito Santo e utilizando dos recursos que você tem, o melhor que você pode fazer, não tem como não fluir esse momento de adoração, desse louvor. Então quero que você entenda, você tem um chamado. Quando você estiver na vontade de Deus e sensível ao toque do Espírito Santo, esse louvor vai fluir e vai ser uma bênção. E aproveite esses tempos livres para buscar mais conhecimento, não só da parte teórica, musical, não da parte prática musical, mas também do que é o chamado, o que é ser um levita, o que é ser um adorador. Então você vai conseguir crescer cada dia mais
buscando conhecimento, tá? Eu sei que Deus tem um chamado para cada um de nós. E eu falo especificamente na área de louvor e adoração, que é a minha área, e, e vai fluir. Então busque conhecimento e assim, não abra mão do ensaio. Ensaio é preparação. Preparação. Assim como quem ministra a palavra tem que dedicar um tempo de estudo da palavra, de orar para saber qual é a vontade de Deus, nós também precisamos fazer isso. Nos prepararmos. Porque se eu tiver com a parte técnica, se é assim que eu posso dizer, das músicas, os acordes ali, tudo preparadinho, eu não vou ter preocupação com essa parte e vai fluir. Diferente de quando eu não tenho essa parte totalmente dominada. O que acontece? Eu fico me preocupando tudo, não posso errar, qual é o acorde, como que é, e a letra. Essas coisas vão atrapalhar o fluir. Então, se eu tiver tudo organizado, eu já sei a música, já sei os acordes, eu já sei a parte que eu canto, a parte que a pessoa A canta, a pessoa B vai cantar lá, enfim, você vai conseguir ter uma fluência melhor, né? Prepara um louvor, prepara um período de que você venha se quebrantar na presença de Deus. Não podemos entregar aquilo que não temos, né? Então, não posso entregar o que eu não tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Pedir para o Espírito Santo entrar dentro de mim. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo me tocar. Eu tenho que pedir para o Espírito Santo fazer com que esse louvor que desça, venha até mim e flua. Então, eu sempre oro nesse sentido, que eu não tenho nada para oferecer para Deus, senão aquilo que Ele mesmo colocar em meu coração. Aquilo que Ele mesmo colocar no seu coração, colocar no meu coração. Para que possa fluir esse louvor, para que essa adoração venha fluir e que venha tocar os corações. Eu quero que você se encoraje, através desse vídeo, a buscar mais, a ensaiar mais, a se dedicar mais. Porque o chamado é seu. Você tem esse chamado. E quem vai fazer com que desenvolva é você. Eu sempre conto, sempre lembro, um dia que nós tínhamos um grupo de louvor, estávamos numa determinada igreja ali, fizemos o período de louvor, músicas bem tocadas, bem ensaiadas, que nós ensaiávamos todos os detalhes, vamos tirar do Renascer Praise, do Diante do Trono, que era esses dois que tínhamos na época. E fizemos aquele louvor, fluiu, tranquilo. Aí depois a pastora da igreja falou, eu quero chamar um irmão fulano de tal aqui. Ele vai cantar uma música para nós. Pegou o violão, só ele e o violão. Tocando. Começou a tocar os acordes, cantar, começou um mover na igreja. Um mover sobrenatural. O que eu entendo? Nós estávamos preparados tecnicamente, mas não estávamos sensíveis ao Espírito Santo. Então é isso que faz a diferença. A palavra de Deus fala que sejam cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que ele venha fluir no meio da congregação. Para que venha fluir. E nosso culto é o quê? Racional. Racional é isso. Eu pensar como fazer. Estar disposto a fazer o melhor. Estar disposto a entregar o melhor. É isso que eu queria passar para vocês. E agora eu vou fazer uma oração pedindo para que o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Pai amado, Pai celestial, nós te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos porque somos gratos, porque o Senhor está em nós e é o Senhor que opera todas as coisas. Deus,
nós oramos agora por cada vida que está assistindo esse vídeo. Eu oro para que o Senhor venha encorajar a cada um de nós. Nos encoraja, Pai, para fazermos nosso ministério. Eu sei que muitas vezes há críticas, não há uma compreensão em relação ao nosso ministério, mas eu sei que o Senhor recebe a adoração daqueles que estão diante de Ti. Que a Tua palavra fala que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. O Senhor recebe essa adoração. Então eu oro, Pai, que o Senhor venha derramar a bênção sobre a vida de cada um desses, que eles possam mudar esses hábitos e possam inserir na vida deles essas questões que desenvolvam esse tipo de atividade, desde que seja teórica, desde que seja o estudo da palavra no sentido de louvor e adoração, mas o principal, que eles possam ter esse tempo de ensaio, esse tempo de comunhão, na qual eles vão estar no mesmo espírito, na qual nós vamos estar na mesma sintonia, na mesma frequência. A tua palavra diz que se tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Então, eu entendo que quando nós nos reunimos para ensaiar, o Senhor já está ali conduzindo. Pai, toca na vida de cada um destes e que o Senhor venha cuidar, porque nós sabemos que o nosso adversário ele luta muito contra esse ministério de louvor e adoração. Eu sei que é um ministério difícil, porque ele mesmo era um dos levitas e ele se rebelou contra o Senhor. Então, é um ministério que é muito atacado e a gente vê que há uma liberdade do Espírito quando estamos ligados em Ti. Essa ministração fica mais suave e o Senhor está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Pai, eu te agradeço e eu oro para que o Senhor venha abençoar cada uma desses que estão assistindo e que sirva esse material para eles, para que eles possam crescer, assim como isso enriquece a minha vida também nesse dia. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que a bênção do Senhor esteja sobre o seu ministério, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.